O RG300X é um console portátil da Anbernic, marca bastante conhecida e renomada por seus aparelhos de videogames móveis. E depois do vídeo de unboxing e primeiras impressões, joguei mais um pouco e testei algumas configurações no sistema do aparelho. Durante esse vídeo, haverá vários vídeos de jogos testados em seu desempenho nativo no RG300X. Fique aqui comigo com esse vídeo de review completo do RG300X, lembrando, se você se interessar, o link de compra está aí na descrição do vídeo. E mesmo sendo esse um aparelho de videogame bem pequeno, ele tem bastante potência, contudo não vai rodar jogos de consoles mais recentes. Então, se você acha que o RG300X consegue rodar jogos aí de Switch, PS2, PS3 e até mesmo Nintendo DS, sinto lhe informar, mas ele não tem toda essa potência. Até a geração do PlayStation 1, o RG300X consegue emular milhares de jogos. E o que mais me chamou a atenção nesse modelo foi seu design. Ele lembra muito o Game Boy Micro, inclusive foi por conta dele que eu resolvi pegar a cor dourada. Há também os modelos nas cores preto e cinza, que também são muito bonitos. Com relação à sua construção, o console tem na sua frente um D-pad bom, não é o melhor do mundo, mas te entrega comandos rápidos e precisos, principalmente em jogos de luta. Os botões de comando estão no padrão da Nintendo, ou seja, o ABXY, e algo a se notar neles é que estão bem espaçados, um pouco diferente da maioria dos controles. Esse detalhe me incomodou um pouco no começo, mas com algumas horas de jogatina me acostumei com esse padrão um pouco diferenciado. E um dos principais destaques é sua tela IPS de 3 polegadas, que é muito boa. O brilho perfeito da tela deixa as imagens vivas e com boa definição, principalmente para jogos 2D. Há também uma grande variedade de ângulos que você pode jogar sem perder a qualidade ou foco na imagem. Infelizmente, devido à iluminação e à câmera, não deu para captar os vídeos de gameplay na sua real qualidade, né? Então o que vocês estão vendo nesse vídeo nesse exato momento está levemente pior do que realmente é no RG300X. Temos na parte superior entradas para carregamento via cabo USB-C, HDMI, se você deseja conectá-lo na TV, te dando a possibilidade de você jogar todos os seus games em uma tela um pouco maior, inclusive sai som e tudo mais, né? E o RG300X funciona como um controle, e como não tive uma TV aqui, não pude testar esse recurso. Há também uma entrada para conexão OTG, além da presença dos gatilhos R1, R2, L1 e L2, que ao primeiro momento podem parecer meio desconfortáveis, mas garanto para vocês que faz todo sentido estarem nessas posições. E com algumas horas de jogatina você se acostuma fácil com essa disposição diferenciada. E a maioria dos jogos que esse portátil consegue emular utilizam apenas o R1 e o R2, principalmente dos jogos de PlayStation 1 e também de GBA. A parte inferior temos o botão de reset, caso algum jogo trave a como você reiniciar o console, duas entradas micro SD, uma para o cartão de memória do sistema e outra para os jogos. No meu caso, eu peguei a versão com cartão de ROM de 64 GB, que veio com aproximadamente 5.000 jogos. Além disso, temos uma entrada P2 para fones de ouvido. Nas laterais ficam os botões de volume e o de desligar e ligar, que também serve para você acessar os menus de alguns emuladores quando estão em game. Quanto aos consoles suportados pelo RG300X, há uma dezena, podendo esse número ser ainda maior caso você utilize alguma custom firmware. Por padrão, você vai conseguir jogar toda a biblioteca de Neo Geo, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, de Nintendinho, Super Nintendo, Sega Mega Drive, Genesis, Master System, Game Gear e a maioria dos jogos de PlayStation 1. Por não possuir um hardware robusto com muito poder de processamento, o PlayStation 1 é o console mais potente que o RG300X consegue emular. Mas não são todos os jogos que você vai obter 60 FPS fluidos ou até mesmo 30, né? Pode ser que alguns, como de corrida, por exemplo, haja alguma variação na taxa de FPS, inclusive causando alguns engasgos de som. Algumas vezes eu precisei fazer algumas configurações no menu do emulador do PlayStation 1 para tentar ganhar um pouco mais de performance. Há também a possibilidade de você ativar o frame skip, o jogo não ficará fluido, mas é uma alternativa para você manter uma taxa de FPS um tanto jogável. Alguns problemas que notei ao rodar jogos de PlayStation 1 no RG300X foram imagens bastante pixeladas com vários erros de renderização e também um áudio um pouco picotando, acredito que muito por conta do emulador que foi utilizado para rodar os jogos de PlayStation 1. O PCSX já foi bom, mas hoje em dia com o DuckStation fica até difícil recomendá-lo para algum sistema. Provavelmente a Anbernic não estava muito preocupada com os jogos de PlayStation 1, devem ter testado e viu que rodou, meteu na propaganda que também roda PlayStation 1, e isso se tornou um chamativo a mais para os compradores. Na palma da sua mão, um consolezinho bem pequeno sendo capaz de rodar PlayStation 1, isso sem dúvidas chamou bastante atenção.
Se por um lado alguns jogos 3D podem não ser executados com perfeição no emulador de PlayStation 1, PCSX, pelo menos os jogos 2D da biblioteca de PlayStation 1 você vai rodar sem grandes problemas, então fica a dica aí, né? O PlayStation 1 tem bastante jogo 2D, então não vai ser um problema o RG300X emular esses games. E por falar em jogo 2D, acredito que a maioria de vocês que forem adquirir um RG300X vai deixá-lo para jogar principalmente Nintendo e também nos consoles da Sega. Para emular esses sistemas, o portátil da Anbernic brilha, o tamanho da tela, a resolução e a ergonomia tornam o RG300X perfeito para você passar horas aí jogando Super Mario World, procurando Pokémon e até mesmo se aventurando nos jogos do Sonic. Ter um aparelho dedicado com funções específicas para emular esses jogos deixa a experiência muito mais agradável do que jogar em uma tela touch do celular, por exemplo. E como não é um console muito grande, ele cabe perfeitamente no bolso ou pode ser transportado na mochila ou bolsa de mão. Assim ele vira uma alternativa para você jogar durante as viagens, enquanto espera na fila do banco ou durante as horas livres, por exemplo. Um dos pontos negativos é o sistema operacional, ele é bem limitado, não dá para fazer muita personalização. Eu pessoalmente curto uma interface um pouco moderna, algo que no RG300X não encontrei, e ele lembra bastante aqueles menus de celulares da Nokia, mas isso é algo que não será importante para muitos usuários, até porque o importante é ser capaz de rodar os jogos bem, mas a Anbernic bem que poderia ter dado uma atenção melhor para esse modelo, por exemplo, colocar um menu de jogos com capinhas ou inserir no sistema uma opção para você selecionar nossos jogos favoritos e separá-los da lista de jogos disponíveis. Assim seria bem mais fácil encontrá-los, já que alguns sistemas as ROMs estão separadas por ordem alfabética e outras por numeração. Por isso fica a dica, se você não vai ser capaz de terminar tudo que vem no microSD de ROMs, faça o backup dos arquivos e coloque apenas aquelas ROMs, aqueles jogos que você vai realmente jogar. Assim vai ficar bem mais fácil e simples na hora de você encontrar os jogos. Outra dica também é você criar uma pasta no seu PC, plugando o microSD através do adaptador com o nome de favoritos ou qualquer outro, né, que você achar melhor, e colocar dentro dessa pasta aqueles jogos que você realmente está jogando no momento. Assim fica bem mais fácil de você encontrá-los no RG300X através do menu dos emuladores. E além da interface do menu principal não ser muito boa nos sistemas emulados, a quantidade de configuração que dá para você alterar nos emuladores é bem limitada. Por exemplo, não conseguimos colocar filtros, fazer ajustes finos de imagens ou mudar a taxa de FPS. Um ponto positivo é que praticamente qualquer emulador dá para você salvar o estado e alguns até permitem você utilizar o Fast Forward. Assim, jogos que utilizam muito texto ou que você não tem muita paciência para ficar passando de tutorial ou chegar em grandes áreas, como por exemplo Pokémon, dá para você sair correndo bem rápido utilizando esse recurso de Fast Forward, que é bastante utilizado nos emuladores de PC e para galera aí que gosta de ir atrás de Pokémon. Quanto aos emuladores presentes no RG300X, eles não são ruins, acho que a Anbernic colocou os que tinham mais suporte ao sistema utilizado. Já adianto que os emuladores do RG300X são núcleos de projetos já desatualizados e alguns até descontinuados por seus desenvolvedores, mas pelo menos conseguem entregar o básico, rodar os jogos sem erros. Todos que testei não tive nenhum problema e todos os jogos que rodaram praticamente perfeito, com exceção do PlayStation 1. Outro ponto a levar em consideração é o seu cartão de memória, principalmente os dos jogos. O que veio com ele é um modelo bem barato de 64 GB e se você for formatá-lo e enviar seus jogos do PC, pode ser um pouco demorado, principalmente devido à sua taxa de transferência, que não é muito alta. Algo que deveria ser meio que instantâneo, às vezes demora alguns segundos e até mesmo minutos, dependendo do tamanho da ROM que você deseja enviar para o cartão SD. Por exemplo, enviar uma ROM de Super Nintendo demorou alguns segundos. Além dos emuladores, o RG300X vem também com alguns ports de jogos, entre eles os mais famosos, o Cave Store, e vários outros bem simples que acredito que poucos de vocês sequer vão iniciá-los. E para suprir a falta de emuladores mais modernos ou atualizados e uma interface com mais opções de personalização e recursos, instalei uma firmware customizada para ver como o RG300X se saiu. Demorou um pouco até conseguir fazer, né, todos os procedimentos de instalação, mesmo os passos sendo bem simples. Tive alguns contratempos com o cartão de memória que não estava iniciando e outras vezes tive até mesmo alguns problemas de reconhecimento dos jogos no cartão de ROMs, e algo que era para levar alguns minutos, eu levei algumas horas. Se você for fazer esses passos, recomendo fortemente fazer o backup de todos os jogos que vêm com RG300X e guardar o cartão SD com o sistema original, pois se der algum problema durante a instalação da firmware customizada, você vai ter o cartão original com o sistema de fábrica, então é meio que uma garantia para você não tornar o sistema
do RG300X totalmente inutilizado. A Custom Firmware que instalei foi a Adam, na sua versão 2.1. Ela é a única compatível com a RG300X, mas fique ciente que se você for usá-la, segundo relatos de vários usuários, pode haver problemas com a saída de áudio via HDMI, caso vá utilizar esse recurso na sua TV. Se não for usar o RG300X via HDMI, isso não vai ser um grande problema para você. Algumas vantagens de usar essa firmware customizada é que ela tem mais de 30 novos sistemas suportados, enquanto que a nativa vem com apenas 11. Contudo, no entanto, todavia, eu não consegui rodar alguns desses sistemas novos. Por exemplo, eu queria testar os jogos aqui do Sega 32X e até mesmo do Sega CD, que não vem no sistema original. Eu não consegui executar as ROMs, mesmo estando no formato correto e com as BIOS do sistema. Mas vi fotos aí de gameplay também de pessoas que conseguiram, então pode ser que bem variável isso. Além disso, não consegui executar os jogos de PlayStation 1, eles até são reconhecidos no sistema, mas não iniciam e fica em uma tela preta infinita. Eu não sei, né, se foi um dos azarados do processo, como eu tive vários erros durante a instalação do sistema, isso pode ter influenciado de alguma forma nessa compatibilidade dos novos sistemas, até mesmo de alguns sistemas já reconhecidos pelo RG300X, como no caso do PlayStation 1. E esse novo sistema do Adam Firmware na versão 2.1 tem alguns recursos bem interessantes, por exemplo, um menu mais robusto de configuração e também personalização para os consoles e emuladores suportados, diversos filtros de imagens para os jogos, save state e também para quem não curte muito passar horas para upar os Pokémon, o bom e velho Fast Forward. Além disso, os núcleos dos emuladores são mais atualizados do que os nativos no RG300X e há também a possibilidade de você colocar imagens de capinhas nos jogos para deixar um visual um pouco mais bonito. E há um recurso muito bom que é o de você favoritar determinado jogo para encontrá-los mais facilmente, algo que não encontrei no sistema original. Sem falar que a Adam Firmware utiliza o RetroArch como base para esses emuladores. Quanto ao desempenho em jogos, não notei nenhuma piora ou melhora na execução, o desempenho é basicamente o mesmo do sistema original. Eu recomendaria instalar essa Custom Firmware, principalmente se você for jogar apenas jogos de Super Nintendo, GBA, Mega Drive ou até mesmo Master System, um dos consoles que já são suportados pelo sistema original. Não há como ter uma certeza que ele irá funcionar com todos os outros consoles extras, mas se você tiver algum cartão de memória sobrando, acho que vale muito a pena você testar e quem sabe você tenha um pouco mais de sorte do que eu executar esses novos sistemas, além, é claro, do PlayStation 1. Então, é mais uma oportunidade, é mais uma possibilidade de termos um sistema totalmente diferenciado do que veio no original do RG300X. E comparado aos outros modelos da Anbernic, o RG300X pode não ser o portátil mais potente, mas é um portátil que vai emular muito bem jogos 2D e alguns também 3D, principalmente Super Nintendo, Mega Drive e Game Boy Advance. Por ser pequeno, ele é perfeito e vira aquele videogame para você levar nas viagens e passar as horas livres, e vale muito a pena se ele estiver em alguma promoção no AliExpress. Lembrando que o link de compra está na descrição do vídeo e qualquer dúvida ou comentário deixa aí no campo dos comentários também. Nos vemos aí no próximo vídeo, na próxima análise. Forte abraço, valeu, falou!